dia 22 de novembro, está transmitindo seus estudos direto da FETINS, Federação Espírita do Tocantins. Quem fará os estudos na sessão doutrinária de quinta-feira é a nossa irmã Leila Ramos. Falará sobre o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai, perguntas morais. Comunidade Maia, transição planetária. O mundo acabará em 21 do mês que vem, 21 de 12 de 2012. Qual é essa relação Maia com relação ao mundo acabará ou não? Essas e outras questões vamos ver no decorrer da prédica da nossa irmã. Chamamos, pois, o coordenador da sessão doutrinária, Daniel, para que faça a prece inicial. Muita luz e paz. Eu vos amo. Tudo de bom. Pai de infinita bondade, graças te damos pela oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez na lide diária do aprendizado regenerador. Que possamos, na certeza do farol divino, dos ensinamentos de Jesus, pautar a nossa caminhada, exercitando a tolerância, o respeito e a compreensão para conosco e para com os nossos semelhantes. Que possamos perceber nas situações diárias a oportunidade de crescimento e a prática do bem. Agradecemos a nossa família, onde se encontram os indivíduos que a misericórdia divina nos proporciona para o nosso crescimento. Agradecemos mais uma vez esse farol bendito, revivendo os postulados deixados por Jesus, que é a doutrina espírita, para que possamos hoje sermos construtores de um amanhã melhor. Graças te damos, Senhor, pela tua imensa misericórdia, hoje, agora e sempre. Na virada do século XX para o século XXI, vimos uma notícia campear os nossos dias, dizendo que nós teríamos o fim do mundo. Anuncia-se também, e a imprensa faz disso uma nova forma de chamar a atenção do homem com relação a uma das mais famosas, os mais famosos escritos da nossa comunidade maia. E essa é uma delas, a interpretação do homem com relação aos escritos desse povo, que é um povo da América, sobretudo aqui na América do Sul, onde os maias deixaram seus escritos, né? A civilização maia, por certa forma, é uma comunidade que deixou marcas. Uma delas são os seus escritos. E dentro dos seus escritos, na interpretação do homem, o mundo também vai acabar no dia 21 de dezembro agora de 2012. Muito bem. Qual é a postura espírita frente a essas temáticas? Primeiro, é ter uma visão racional, é procurar entender que nós, os seres humanos, estamos indo numa vertiginosa caminhada rumo à evolução. Nós vamos levantar várias indagações ao longo dessa caminhada. Essa é uma delas. A questão da existência, dos mundos,
E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, porque o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo aborda essa questão. Qual é a questão do capítulo 3? Há muitas moradas na casa do Pai, que na verdade é um dos princípios básicos da doutrina. Diz-nos Allan Kardec que a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, ao estudarmos essa doutrina, temos que ter uma fé raciocinada, temos que indagar, temos que, ao ler as interpretações, ou ao ler a base evangélica, vamos fazendo este exercício de filosofar, de questionar e entender a vida na sua dimensão plena. Porque nós estamos rumo à evolução. Nós estamos descortinando essa matriz, que é infanto para a maturidade. Ora, o que os Espíritos nos ensinam aqui no capítulo 3? Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai, faz-nos pensar que temos moradas, né? É uma afirmativa de Jesus. Bom, então temos moradas. Se temos moradas, essas moradas não foram criadas para que não tenha habitantes. Não é assim? Por que motivo teria de ter muitas moradas? Então a primeira interrogação que nós fazemos é, com base na afirmativa de Jesus, temos moradas? Temos. Então, as moradas, e aí os Espíritos vão abrindo o nosso pensamento, a nossa visão em relação a isso. E é no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que os Espíritos vão, então, ampliando, e depois nas obras subsidiadas, os Espíritos vão clareando para nós o que é isso. Do ponto de vista da evolução, nós temos didaticamente explicado aqui no Evangelho que nós temos ciclos de evolução. Então nós temos mundos primitivos que passaram por esses ciclos e essas marcas estão ainda no nosso planeta, no período em que nós atravessamos essa fase, que é a fase dos mundos primitivos. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que são o período em que os mundos, ou seja, os espíritos estão encarnando pela primeira vez. São as primeiras encarnações. Não nos resta dúvida que nós já atravessamos esta fase. Apesar de alguns ainda teimosamente, né, ainda carregar vestígios desta nos nossos comportamentos, desse comportamento ainda primitivo. Que faz como um pêndulo, né? Porque nós ainda estamos no processo de ir, mas às vezes nós queremos voltar. Um saudosismo daquilo que já fomos no dia. Pode observar que no dia a dia a gente faz esse movimento. Não é assim? Como a gente faz o caminho para a infância, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente quer voltar para lá e ficar lá. Não é assim? Ou na adolescência. Volta para a adolescência e quer ficar ali. Um saudosismo que é próprio ainda do nosso processo evolutivo. Muito bem. Na explicação deixada no capítulo 3, os Espíritos vão nos adiantando o quê? Temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Quando esta obra foi escrita, nós estávamos vivendo essa fase. Em que ano que essa obra foi escrita? Esta obra, vocês estão lembrando do Livro dos Espíritos, eu estou mostrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lembra? Essa obra, ela foi publicada em... Eu sei porque eu faço um processo de memória para poder aprender os anos que as obras foram publicadas. Ela é de 1864. Então, 1864 é um certo depois de quando eu nasci, então por isso que eu memorizo. Começou uma técnica que eu utilizei, que a gente utiliza para lembrar o nome das pessoas, questão do Livro dos Espíritos, ou datas que a gente
acha relevante. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, em 2014, nós vamos estar comemorando 150 anos de publicação desta magnífica obra, maravilhosa obra, que nos acalenta e que nos consola. Então, quando nós entendemos que a Terra já migrou do plano de mundos primitivos e vai galgando para mundos de provas e expiações, e que nós já atravessamos essa linha tênue, que não é marcada, delineada numa data fixa, até porque o tempo é uma origem humana. Somos nós que definimos o tempo em horas, minutos, janeiro, fevereiro. Esse calendário é romano, né? O calendário chinês tem outro tempo, não é assim? O calendário oriental tem outro tempo. O calendário indígena tem outro tempo. Então essas são inspirações nossas, para nós nos organizarmos. Mas do ponto de vista da vida espiritual, então as coisas não são delineadas assim. É por isso que os Espíritos dizem que nós temos ciclos evolutivos. Por isso que nós não precisamos nos prender a essas datas ou a esses marcos deixados por interpretações meramente humanas. Muito bem, então nessa categoria de mundos de prova e expiação, o mal ainda predomina. Os espíritos que migram desta categoria vão nascendo e renascendo na busca do entendimento das leis naturais. Então, quando nós fizemos essa virada do mundo de mundo primitivo para mundo de prova e expiação, nós tivemos também um período que a gente chama de transição. É o período que o livro A Caminho da Luz, aliás, todo estudioso dos Espíritos deve conhecer essa obra, porque ela é uma obra que ela mostra a linha do tempo, dos ciclos aqui da Terra, até o advento do Espiritismo. Então, quando o Emmanuel nos explica no livro A Caminho da Luz, ele fala aqui de mundo primitivo para mundos de provas e expiações, nós tivemos um período de transição. E nesse período de transição, nós tivemos alguns marcos, que foram os marcos de civilizações, de espíritos de outras esferas, de espíritos que estavam na linha da evolução mais evoluída e que migraram e que vieram colaborar conosco aqui na Terra. Colaborar com aqueles que estão lá atrás, na evolução. Esses marcos também estão na Terra. São a civilização ariana, que desceu dos mundos mais evoluídos, mas vieram em estado de degredo, ou degradados para a Terra. Daí a sensação, daí a existência, porque nós sabemos que os arianos são os descendentes das raças hebraicas. Daí o entendimento nosso e a lenda do paraíso, na saga epopeia dos chamados hebreus. Daí o paraíso perdido, o elo perdido dessa civilização que nasce nos povos hebraicos e deixa a sua marca, que é nitidamente compreensível, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Nós vimos essa civilização dando ao homem a compreensão da existência de Deus, porque até então o homem era politeísta. Assim nós temos, nesse período de transição, toda uma caracterização fisiológica que também muda. O Emmanuel relata isso no Caminho da Luz. É onde nós temos ali, então, a entrada de espíritos melhores, né? Então o corpo tinha que ter uma estrutura diferenciada. É aí onde entra todo o arquétipo, né, do espírito, mas que precisa de uma estrutura que pudesse dar conta desse cérebro mais evoluído. Quem estuda a história vai ver isso. Você estuda, quando você estuda o desenvolvimento do homem, do ponto de vista fisiológico, você vai ver que nós transitamos, né, do homem sapiens para o homem sapiens sapiens.
Então houve uma estrutura diferenciada. Agora, nós estamos no limiar de uma entrada, já entramos, de volta já relata isso. Nós já entramos, nós saímos de mundos de prova e expiação e entramos no mundo de regeneração. Estamos na fase da transição. E é nessa fase da transição é que também a nossa estrutura também está sendo modificada. Quem não quiser ver, não vai ver. Quem não quiser entender, também não vai entender. Mas quem quiser ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e já é tempo de ver, segundo Emmanuel, que os nossos filhos, os pequeninos, essa geração que ele chama de homens tecnológicos, é uma geração que tem um domínio fascinante pela tecnologia. Basta observar um chipzinho que eles carregam na mão. Olha o celular na mão dele, você vê como é que ele tem uma destreza no polegar diferente da nossa. Você pega um e ele pegou, pega o avô e o neto, para você ver. Ou a tia e o sobrinho, pode ser a tia mesmo da minha geração. Vai ter dificuldade, ele vai ter muito mais destreza para manusear. Ele pode não ler, mas ele lê uma imagem. E tem uma capacidade de memória tão grande que ele não é unilateral como nós somos. Porque nós somos educados unilateralmente. Ficaram assim, né, na escola, né? Olhar para a mão do outro. Eles não. Eles escutam música no ouvido, falam com o colega do lado e escuta a professora que está falando. Isso mexe com os educadores. Os educadores ficam impônicos, porque não sabem como é que esse povo aprende. Mas aprende. Eles dão conta de tudo. Dão conta da música, dão conta dos colegas e dão conta do que a professora está falando. Essa geração é essa geração desse mundo regenerador. No mundo regenerador, ou no mundo de regeneração, e os espíritos aqui explicam que o mal ainda não foi extinto, mas está em vias de ser banido. Mas banido de onde? Banido de dentro de nós. Porque ele não é uma criação de Deus, ele é uma criação nossa. Porque o mal é a ausência do bem. Então, quando nós entendemos isso, é por isso que não existe um espírito mal, criado para a maldade. Ele é temporariamente, ele está equivocadamente, equivocado em relação a algumas coisas. É por isso, gente, que mãe nunca perde esperança. Vocês já perceberam? Pode olhar. As pesquisas apontam nas prisões de alta periculosidade. Acertei? Eu fiquei treinando. Eles relatam que de quem na sua vida você tem alguma referência? Adivinha de quem? Da mãe. Porque são elas que vão lá. Ainda assim, são elas que visitam eles. Ainda assim, elas acreditam que o filho um dia pode melhorar. Porque, na verdade, só uma mãe mesmo, muito amorosa, é capaz de acolher um filho nesse estágio, que ele ainda pode cair no erro e ela amar incondicionalmente. Ela amar de tal modo que um dia esse filho, no mundo espiritual, ou mesmo aqui, ele pode compreender o que é um sentimento de amorosidade sem ter nada em troca. É por isso que no livro dos Espíritos e no Evangelho, os Espíritos então vão esclarecendo para nós o processo encarnatório dessas almas ainda em migração para a Terra, agora nessa virada de mundo de prova e expiação para mundos regeneradores. Nós teremos marcadamente espíritos mais evoluídos descendo ao órgão, encarnando no órgão, para ajudarmos nessa travessia. Porque nesse momento em que a Terra vai fazer essa virada, como é que essa virada se dá num dia apenas? Passou tanto tempo para validar isso num dia. Não é assim. Na verdade, isso acontece ao longo dos anos, dos milênios. É um processo de migração entre espíritos melhores e espíritos que ainda não têm mais oportunidade de encarnar na Terra. Isso vai se dando, porque uma geração vai e outra vem. A geração que vem é uma geração diferenciada. Basta olhar para essa geração que está aí. Para olhar para nós que quando nós nascemos nem abrimos os olhos.
década de 60, minha mãe disse que passou algum tempo para mim abrir os olhos. Essa geração falta falar, já entendeu? Não é? De tão espertinho que eles são, de tanta maturidade que esse espírito tem no campo da inteligência. No campo da inteligência. Porque eles também estão vindo para evoluir. Eles estão evoluindo ao ponto que a gente imagina, não. Eles dominam mais uma determinada ciência. Por exemplo, às vezes domina a arte, às vezes domina a matemática, às vezes domina o português, mas eles não têm um equilíbrio em todas as áreas. Precisam de nós, assim como nós precisamos deles. É uma troca. Na lei da evolução, nós trocamos saberes. Por isso que o homem é um ser sociável. É um ser que necessita do outro. É um ser que está sempre buscando estar com alguém, para aprender com alguém. É da nossa natureza. Porque nós viemos, o princípio inteligente veio migrando no raio da evolução. Estamos aqui hoje com todas as nossas matrizes de origem mineral. Temos ou não temos? Se faltar um minério na nossa estrutura molecular, o que acontece conosco? O organismo destempera, né? Não é assim? Se faltar um mineral, nós temos que adicionar, senão há um desequilíbrio orgânico. Muito bem. Do mineral ao vegetal, precisamos das vitaminas, de todos esses componentes que estão no reino vegetal, migrando pelo reino animal para dominar a fera que tem dentro de nós, e chegamos ao reino hominal. Na condição de reino hominal, é que nós então vamos migrando de encarnações em encarnações e estamos nessa trajetória. Eu sei que essa é uma matéria difícil, mas eu desafio vocês a vir para os estudos na casa para estudar isso na Gênesis, porque não basta só estudar o Evangelho. Nós temos 5 obras, né? Que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, o Evangelho, que é o terceiro, o Livro dos Médios, que é o segundo, o quarto, que é Céu e Inferno, e o quinto, que é a Gênesis. Então nós temos uma doutrina que nos dá esse conteúdo, que nos explica de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que somos. Neste capítulo, os Espíritos nos mostram que se nós temos essas várias categorias, e elas não estão aqui no mundo de regeneração, porque nós vamos migrar do mundo de regeneração para mundos ditosos. Na categoria de mundos ditosos, aí o mal não predominará. Não predominará. Depois de mundos ditosos, nós vamos para mundos felizes ou divinos. Então a Terra tem uma predestinação. Ela tem uma destinação. Nada no universo existe ao acaso. Existe causalidade. Não é casualidade, é causalidade. Eu posso desconhecer quem fez, né? Eu posso até não admitir que tenha alguém, um autor, uma autoria, mas que tem. Assim, nós, os espíritas, buscamos a compreensão dessa doutrina para entender essa dinâmica da vida que nos permitiu sair de mundos primitivos e vamos chegar a mundos divinos, celestes. E onde é que nós estamos agora? Nós estamos neste ponto. Já migramos nesses 2 séculos aí, fazendo uma trajetória de mundos de expiação e provas para mundos regeneradores. Nós já entramos nessa onda da regeneração. Por isso que os espíritos que estão vindo têm compromisso com essa virada, com esse trabalho. E nós também, porque nós vamos recebê-los. E amanhã eles nos receberão. Como assim, Lei? Como assim? Temos que dar conta da nossa administração, daquilo que estamos fazendo, que estamos plantando, para amanhã nós termos condições de voltar. Nossos netos serão nossos pais. Ou vocês acham que eu estou meramente sonhando aqui? Não. Basta que nós tenhamos a compreensão dessa doutrina, que diz que o espírito é imortal, que é o segundo princípio básico da doutrina. Então esse espírito é imortal
que migra de encarnações em encarnações, de mundos para que nós possamos aprender a grande lição da natureza, ou seja, do universo, ou seja, as leis divinas e naturais. Nós estamos nesse processo, fazendo a caminhada. Só que às vezes nós não nos damos conta nem de que somos espírito, nem de que somos espírito. Nós passamos 24, 12, né? Porque 12 a gente dorme. 12 a gente esquece que é espírito. Depois 12 a gente volta para o mundo espiritual. Quando a gente dorme, a gente vai para o mundo espiritual, chega lá, os espíritos acordam a gente, né? Acorda! Ei, já está aqui, então tá, vamos fazer uma coisa, vamos, e faz, fazendo um monte de coisa. Quando vê que está fazendo errado, o que acontece conosco? Corre com o corpo. Quando alguma coisa dá mal lá em cima, ó, o que a gente faz? Corre com o corpo. Isso já é um sinal para você entender que existe algo que está dentro de você, que é você. Não está dentro de você, é você. Isso todo dia. Tanto que esse Pai é amoroso, justo e bom. Nos dá a oportunidade todo o tempo de a gente se ver, da gente se olhar, da gente se entender. E aí sim, a grande virada, ou seja, para aqueles que não querem ver, a grande virada vai ser na hora de desencarnar. E tem aqueles que têm a oportunidade, já começa a dormir, o obsessor está do lado. Olha que ele começa a dormir, que chega lá e fala, nossa senhora, não quero não. Não dorme. Alguém já viveu essa experiência? Alguém já viveu essa experiência? Está querendo dormir? Quando vai chegando no mundo espiritual, oh, obsessor, eu te achei. Ah, eu te achei. Muitos experimentam essa dor, que é o enfrentamento do obsessor. Muitos têm a oportunidade de ter sido um obsessor do pai e da mãe, que ele te acolheu. Quando isso acontece, é a estratégia mais feliz, porque você vai ter a oportunidade de fazer um enfrentamento amoroso. Porque se o seu pai foi seu algoz numa vida passada e você é o obsessor dele agora, você vai transformar isso, você vai ter a oportunidade de trabalhar esses conteúdos do amor doente para um amor sadio. E é nessas relações que nós vamos tratando isso, nós vamos melhorando. Eu sempre digo, né? Quando você é o algoz, o obsessor é seu filho. Aí ele vem. O difícil é quando é agora, gente. Quando é filho é maravilhoso. Quando é filho é uma delícia, porque você já ama, já vai trabalhando lá na barriga, já vai trabalhando no mundo espiritual. Quem relata isso para nós é André Luiz no livro A Caminho da Luz. Leia o livro. Aliás, leia a série. São só 16 obras. Que sai do nosso lar e vai até a vida continua. Você tem até a oportunidade de ler uma, depois ler outra, depois ler outra. Né? Você pode ler até saltado, não tem problema. O importante é ler para você entender a dinâmica que os espíritos nos dão nas obras de André Luiz, porque ela descortina esse mundo. No livro Nosso Lar, os espíritos nos mostram que é uma morada mesmo. Não é só a terra, não. Ah, não é só a terra, não. A gente achava que é só a terra. E os espíritos circulam, a gente mostra que existe aqui para cima, né? Um ambiente chamado, como é que chama? Todo espírita que passa lá. Não, umbral. É um umbral. Que começa aqui, ó. Começa aqui, ó. O umbral começa aqui, onde nós estamos. Ele começa, só que ele não termina aqui. Existem várias regiões no umbral. Então nós vamos atravessar o umbral para chegar no nosso lar. Temos que atravessar o umbral para chegar no nosso lar. Tem gente que vai numa vez. Tem gente que fica passeando, tentando entender onde é que está. O que é isso aqui? Tem gente que dorme e vai para essas regiões. Tem regiões e regiões no umbral. Quem não quiser ver o livro, assiste o filme. Já tem o filme. Já tem um filme no nosso lar para dar uma palhinha para você ter coragem de ler o livro. Assiste o filme, depois lê o livro, porque o livro é melhor do que o filme. O filme é apenas uma panorâmica, um trailer do que o livro nos oferece. E aí nós temos então ali uma colônia. Ah, uma colônia.
então quer dizer que existe colônia. E antes do umbral ainda existe uma colônia antes. Que na verdade é um estágio. Antes de chegar ao nosso lar, nós passamos pelo Campos da Paz. Está na segunda obra. Quando a Luiz conta esse relato. Que tem um estágio. Tem como se fosse um campo de refrigeração. Um estágio para você dormir um pouquinho, descansar, para depois chegar ao nosso lar. Muito bem, essas obras vão nos mostrando as possibilidades do universo. Que nada que nós encontramos no universo é o acaso. E a gente vai discutindo isso na medida que vai estudando a doutrina. Por isso que tem que ser uma fé raciocinada. Não uma fé cega que alguém diz para você. Não, é você que concluiu. Por isso que para estudar espiritismo, gente, não adianta dar passe no marido, não. Já vi estratégia desse tipo aí. O marido está dormindo, torna espírito, meu bem. Torna espírito, que eu não sei que tu deu obsediano na hora que eu vou para a federação. Os espíritos nos dizem que para compreender a doutrina espírita é necessário ter maturidade para compreender. O que é maturidade? Maturidade do senso moral. É da condição do espírito. Que ele vai resistir ainda a algumas ideias. Mas não tem problema, não. Não tem problema. Nós temos que ter paciência histórica com o outro. O outro também tem conosco. E os espíritos amorosos não têm conosco? Já pensou se Jesus perdesse paciência com a gente? Já pensou nisso? Não, eu desisto de vocês. Aí, ó, quantos séculos que eu estou esperando e vocês não caminham? Não é? Se nós olharmos, é a mesma lei que é para os espíritos superiores em relação a nós, que é para nós, entre nós. Essa é a lei estabelecida por Jesus quando ele nos orientou a amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É essa lei que Mateus então fala, né? Dos 2 mandamentos, que é o mandamento maior. Assim, a doutrina espírita, ela nos traz essas nuances que do ponto de vista evangélico, em Mateus, João, Lucas e Marcos, isso não está explicitado. A doutrina abre um zoom, amplia o campo da visão. Então, esse espírito imortal, para que nós entendamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, o primeiro princípio que nós precisamos entender, e a doutrina nos deixa isso muito claro, é a existência desse Pai amoroso junto comigo. Se eu não compreender que eu tenho um Pai, que esse Pai cuida de todos nós, não é só de mim não, egoisticamente não. E eu na condição de filho, mas um filho em processo de evolução, e todos nós estamos inseridos nessa proposta, eu vou entender que esse Deus Pai, amoroso, justo e bom, nos dá todas oportunidades para nós também um dia. Como recomenda Jesus, sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai. Quer dizer, ele estava nos convocando a essa caminhada, a esse entendimento. Então o Espírito vai transitar sim a muitas moradas, em vários corpos, que é a chamada reencarnação. Por isso que o princípio da reencarnação também é um princípio básico espírita. É por isso que para o espírita a comunicabilidade com os espíritos é algo natural. E ela é uma lei da natureza. Tanto é uma lei da natureza que ela está posta na natureza. Os espíritos de todas as gerações, de todos os credos, de todas as nações, de todas as bases filosóficas, têm manifestações dos espíritos. Não é patrimônio dos espíritas conversar com o espírito, não. Não é só nós não que conversamos com os espíritos, não. Se você buscar lá na base judaica, tem manifestações dos espíritos. Se você buscar nas bases dos povos de base árabe, que é os muçulmanos, também nós temos a existência, a comunicabilidade também é uma prática. Não é uma prática apenas dada ao chamado espiritismo, não. As manifestações dos espíritos acontecem nas comunidades indígenas.
que não tem base nem em raiz, em nenhuma raiz dessas grandes filosofias do mundo. Está distorcendo a voz, deixa o microfone que acabou a bateria. Tá? Está distorcendo a sua voz. Ele está obsediado. Para que nós entendamos bem, quando é divino, é para todos. Quando é divino, é para todos. Não tem distinção em Albert. Veja que é infantil a gente achar que Deus era só nosso. Lembra dessa frase? Deus é meu pai. Olha o meu aí. Meu pai, né? É muito egoísmo. Como se ele não fosse do outro também. Então, do ponto de vista da nossa evolução, nós fomos aprendendo o que? O pai é de todos. Esse pai amoroso, justo e bom, vai ser também do outro, que é do muçulmano, que é do hebreu, que é do cristão, que é do espírita, que é do evangélico, que é dos indígenas, que não tem nenhuma base dessa. O tronco deles é outro. Mas em essência todos nós somos espíritos imortais. E é isso que a gente compreende a igualdade da lei. É por isso que nós dissemos assim: nós temos uma lei geral, que é para todos. E nós temos uma característica que é a individualidade do ser, que é a existência do espírito, que é o ser que sobrevive ao processo chamado desencarne ou morte, que morre apenas o corpo, e o espírito transita nessas várias categorias de mundos, nos permitindo assim ter a certeza da imortalidade, porque eles voltam e vêm comunicar conosco desde as eras remotas. Se você pegar Mateus, por exemplo, você vai ver lá, não é? Quando o rico desencarna, que chega no mundo espiritual, o que acontece com ele? Ele olha para trás e vê lá para trás? Não, ele olha para frente. Ele olha para frente e vê o cara que ele tratava muito mal como escravo estava melhor em posição do que ele. Ele disse: mas como é que é isso? Eu era um nobre e ele era meu escravo. O espírito faz o quê? E aí o evangelista vai explicando: não, mas aqui a lei é outra, meu filho. Ó, não é assim não. Ah, é outra, então eu tenho que voltar lá para avisar meu povo, né? Porque eles também estão enganadinhos. O que os espíritos falam? Eles terão lá os profetas que vão dizer isso. Isso está na Bíblia. Então, de todas as comunidades, nós temos os chamados mediadores, aqueles que estão trazendo a notícia, né? Ou seja, a boa nova. A boa nova para os cristãos era a proposta de Jesus. Mas imaginar que os muçulmanos não têm boa nova, imaginar que os árabes estão deserdados e que nós, só a comunidade ocidental, somos privilegiados da criação, é no mínimo ser um filho muito infantil, que acha que os brinquedinhos é só dele, né? Não compartilha, não sabe doar, não sabe entender a grandiosidade da lei cósmica, porque ela está nos desafiando a todo momento enxergá-la. É por isso que Jesus disse: há que ter maturidade para ver e para ouvir, porque de todos os tempos os Espíritos estão anunciando essas verdades que são imorredoras. Assim nós hoje, nesta casa, que tem um compromisso de revivenciar o Evangelho de Jesus tal qual Ele nos deixou, Ele nos convoca a todos a orar e vigiar, não é assim? Para que nós não passemos a nossa existência equivocados numa visão apenas ilusória. E foi pensando nisso que é por isso que a gente precisa dormir muito, vocês sabiam? Ou que a gente tem muita infância. Está no livro dos Espíritos, os Espíritos explicam: quanto mais evoluído o Espírito, menos infância ele tem. Vocês sabiam? Está no livro dos Espíritos isso. É por isso que essa moçada já sabe, ó, ela nasce espertinho. Eles não precisam de tanta infância como nós precisávamos. Dormir. Comia, dormia. Os meninos daquele tempo só comiam e dormiam. Demorava um tempão para abrir os olhos. Então nós temos que entender essa dinâmica da vida.
é própria da vida, dando-nos, deixando-nos a lei que está posta. Ela está posta, não precisa ver muito, basta ter olhos de ver. Assim, nessa noite, quando nós aqui buscamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 3, é para que a gente entenda que somos viajores dessa grande escola, nesta grande escola, mas somos espíritos do universo. O universo é a nossa morada. Estamos estagiando hoje aqui, mas amanhã podemos estar sendo convidados para ir para outras regiões, assim como espíritos amorosíssimos que estão, ou que estiveram, ou que vão estar conosco amanhã, são espíritos que vai nos assustar, vai chamar-nos a atenção de tal monta e falar assim: menino, esse menino não existe, essa criança é fora do comum, eu já vi isso demais, esse menino é um menino prodígio, ou esse menino é um menino cristal, ou é uma criança índigo, porque nós já temos da literatura, na literatura espírita, livros que relatam e que mostram para nós que esses espíritos estão vindo, e que não vai estar na casa do vizinho, não vai estar na sua mesa, e que se você não deixar ele vir, vai vir de todo jeito. Por quê? Porque é da natureza, sabiam? Se nós não queremos que eles venham, eles vão vir das maneiras mais diferentes, vão chegar até nós. O que a gente precisa é entender essa dinâmica da vida. A gente precisa entender e compreender em que estágio estamos. Situar-nos, para a gente não ficar tanto iludido, que é preciso todo dia acordar você lá no mundo espiritual, até o dia que você desencarna, porque aí não acorda mais, né? Já está lá. Acordei, não, cadê meu corpo? Não, cadê meu corpo? Passou. Essa existência foi. É muito difícil. Para quem não tem essa experiência, nas chamadas reuniões mediúnicas, é muito difícil o espírito saber que desencarnou. Porque ele passou a vida inteira iludido. Que a vida é só isso aqui. É só esse plano. Porque o mundo está dividido em duas grandes filosofias: a materialista e a espiritualista. A materialista é aquela que acabou, morreu. A espiritualista é aquela que acabou e tem alguma coisa. Vou saber o que vai ter depois. Olha que eu morri, quem sabe, né? Eu vou saber. Tem gente que diz isso. Tudo bem, mas para nós que somos espíritos, que temos a oportunidade de dilatar um pouquinho a visão, nós já sabemos que a vida continua. Então não tem gente que chega lá: eu quero ver como é que é, para saber. Não, você já sabe, né? Essas informações chegaram até você. Bom, agora você vai trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar. Porque a tarefa agora é outra. A não ser que você queira estagiar no mundo primitivo, né? No mundo primitivo. Ou no mundo que está lá no comecinho, no mundo de provas e reações. Porque muita gente vai ser convidada e também estagiar nesse mundo. Porque não pensemos nós que só existe daqui para frente. Existem escalas de mundos que estão no estágio de mundos primitivos, escalas de mundos que estão na mesma escala que o nosso, em paralelo. É muita ilusão nossa imaginar que não tem. Nessa grande órbita que é a nossa, só na nossa, nós temos bilhões na nossa galáxia. Não é assim? Então basta que a gente faça pequenas reflexões. Não precisa sair daqui a todo lado. Muito pelo contrário, você sair daqui acalentados. Porque quando a gente faz essas reflexões, é para a gente amanhã, na expressão do Evangelho, compreender melhor as nossas tarefas, avaliar melhor como é que eu estou fazendo comigo e que trajetória eu estou dando para a minha vida. Como está chegando bem próximo do Natal, né, que é onde a gente para pensar um pouquinho, não é assim? A gente para, come muito, fica muito parado, não é? Enjoa de ficar assistindo aqueles programas natalinos, fica no meio da família, fica naquela fase de se olhar para o outro que já foi, para a tia que está quase indo, o menino novo que está chegando, que ninguém para ele. Porque todo mundo vai para suas famílias, ninguém passa o Natal sozinho olhando as estrelas. Ali
está o caldeirão. Ali nós vamos ter que enfrentar a tia que está doente, o pai, a mãe, ou o pai sem a mãe, que está lá, saudosista da minha mãe, por exemplo. Meu pai é um saudosista da minha mãe, né? Então eu falo para ele: papai, o senhor precisa reparar que a minha mãe sempre ensinou o senhor, agora o senhor não quis aprender, agora o senhor vai aprender sem ela. É da lei. O senhor vai aprender sem ela, porque chegou um tempo que ela, como diz o Evangelho, o que o Evangelho diz? Que a reencarnação é uma prisão para alguns espíritos. Quando eles vêm para a carne, e teve a oportunidade de conhecer minha mãe, sabe, né? O corpinho dela era muito frágil, muito doente, mas era um espírito com uma vigorosidade tão forte. Minha mãe tinha um poder tão grande sobre o corpo, que os médicos falavam: não sei como que a senhora anda. Ela disse: não sei como que a senhora anda, a senhora parece um pezinho de piqui. No inverno, mas não dobra. Aí ela falando comigo, né? E aí, tem 3 meses e minha mãe já foi para o hospital. E meu pai está nesse processo de choro, né? De intensa. Mas a minha mãe ia para o centro espírita e ele ia resmungando. Ele nunca ia para o centro espírita para tomar paz sem resmungar. Além de ficar resmungando lá fora, porque a sua mãe demora demais, parece um obsediado. Eu dizia: papai, então vai embora para casa. Não adianta você ficar aqui atordoado esperando a mamãe. Você tem que ficar em paz, você tem que ficar bem. Você acabou de tomar paz. Você acabou de tomar paz. Todo dia você toma paz. Você toma paz todo dia. E aí, ele ainda não compreendeu a dinâmica. Mas a vida, ela arruma, é como se fosse um tabuleiro que mexe nas peças. Mamãe venceu o tempo dela e foi. E ele agora fica assim: agora eu preciso fazer o que sua mãe mandou, né, minha filha? Me ensinou, né? Você está nesse processo de ruminar. Ruminar que é um processo que você faz a virada. Né? Se não está bem com ele, então tira ele para poder ver se você avança. É assim, amigo. E todos nós vamos experienciar a condição de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. Esse tabuleiro vai mexer, gente. Essa é a certeza absoluta que a gente tem. Agora, a gente vai esperar as peças mexer para me compreender que essa peça, esse tabuleiro tem uma importância. Eu preciso agradecer, sobretudo pela oportunidade da reencarnação para a mãe. Por exemplo, chega Natal, a gente precisa exercitar, né? Porque a convocação de Jesus nesse tempo é tão forte. A gente precisa aprender a dizer para o outro que ama, a gente precisa dizer para o outro que gosta dele, aprender a dizer para os amigos que ele é muito importante na sua vida. É um exercício de enxergar o outro, de você trazer todo esse conteúdo que você aprende para a sua vivência, para o seu dia a dia. É tão difícil você dizer para o outro que ama, um exercício diário, que depois fica difícil no dia do Natal você dar conta de olhar e expressar isso. Então comece no dia a dia, comece experienciando isso na prática. Você não consegue com seus pais e com a sua mãe, comece pelos amigos, até você chegar lá, né? Até você conseguir. Porque a expressão mais bonita é quando você tem capacidade de chegar e reconhecer que a sua mãe deu tempo de vida, deu um tempo da sua vida, cuidou de você na hora da alegria, da tristeza, da dor mais difícil. Então não perca a oportunidade. Eu não tenho nenhuma sentimento de ter perdido esse momento, porque eu sempre disse para minha mãe que amava. E eu sei que agora, nesse momento, né, pelas minhas expressões aqui, em algum momento no mundo espiritual, os espíritos vai levar essa foto minha lá. Lembra do André Luiz? Que eles vão lá e mostram no cartãozinho: ó, sua filha disse isso para você. Em algum momento ela vai saber, né? Ela vai ver a minha expressão. Porque eu entendo que assim nós trocamos saberes. E a gente não é melhor porque é expositor. A gente é trabalhador como qualquer um de vocês. Às vezes as pessoas colocam a gente numa posição superior. Nós não somos superiores. Estamos aqui aprendendo uns com os outros. É essa a diferença.
da tribuna espírita para a tribuna de outra casa religiosa, porque nós não somos profissionais da fé. A casa espírita tem essa função de esclarecer e consolar, sem profissionalismo religioso, sem nenhuma prática ligada a essas práticas exteriores. Por isso que quando a gente chega no mundo espiritual, chega sem título, né? Chega sem nada que é material, nada. O que você carrega é o que você construiu internamente, é o que você fez de fato com o conteúdo que te foi dado, que te foi permitido conhecer e você trabalhar com ele. Que nessa virada de ano possamos nós fazermos esses enfrentamentos, às vezes doído, mas necessário. Às vezes vai nos incomodar, mas é necessário. E às vezes nos ajudará a fazer essa caminhada. Se nós não conseguirmos, peçamos ajuda. Peçamos ajuda para o anjo da guarda, peçamos ajuda para o amigo, peçamos ajuda para aqueles que poderão colaborar conosco nessa travessia difícil que é chamada egoísmo, sentimento que nos trava, que nos deixa atravancados, que não nos liberta, mas com ajuda nós vamos ter coragem de amanhã poder olhar frente a frente para o seu pai, para sua mãe, para seu esposo, para sua esposa, que ama, porque é a demonstração de enxergar o outro, porque aí sim você consegue trabalhar esses conteúdos que de fato só você é que vai acessá-los, porque nem os espíritos superiores vão acessar isso dentro de você, é você que precisa deixar desabrochar o eu interior na busca da felicidade plena. Muita paz para todos.